Olá, amigos, sejam todos bem-vindos. Sintam-se acolhidos para mais uma palestra do Grupo Espírita La Francisco de Assis. E antes de começarmos as nossas considerações iniciais, vamos ler uma mensagem do livro Vida Feliz, psicografado por Givaldo Pereira Franco e ditado pelo Espírito Joana de Ângeles, a fim de nos harmonizarmos psicamente. Então, a mensagem nos diz o seguinte: afugenta o melindre da área do teu comportamento pessoal. Sempre encontrarás pessoas simpáticas como inamistosas pelo caminho por onde segues. Não vale a pena melindrar-se, remoendo insatisfação. Toda marcha está sujeita a tropeços e dificuldades, que constituem desafios e emulação para o avanço. Uma jornada sem problemas torna-se monótona e desmotivadora. Tu cresces em razão das lutas que enfrentas. Permanece, pois, de bom humor sempre, mesmo diante das pessoas congeladoras ou agastantes. Vamos orar. Amorável amigo Jesus, te agradecemos por esses momentos que aqui nos encontramos com pensamento elevado a Ti. Permite que os benfeitores, amigos espirituais, possam nos envolver, nos dando os condicionamentos necessários para que dia após dia possamos nos tornarmos pessoas sempre melhores. Abençoa cada um de nós, nos fortalecendo, nos dando a alegria de viver e o ânimo necessário para prosseguirmos, passando pelas vicissitudes da vida, com a fé que tanto necessitamos nos nossos corações. E em teu nome, em nome de Deus e da assistência fraterna dos Espíritos bons, é que damos iniciada a nossa palestra com votos de paz e de saúde para todos. Que assim seja. Sabemos que este mês é muito especial para todos nós, pois comemoramos o nascimento do Mestre Jesus. E hoje, como ontem, temos ainda essa necessidade imperiosa de buscá-lo, a fim de que o nosso querido bom pastor possa cada vez mais fazer parte integrante da nossa caminhada. E além do mais, o que podemos fazer sem sua presença amiga, sem o conforto das suas emanações? E atendendo a nossa página de estudos do livro Vinha de Luz, temos a seguinte indagação do Espírito Emmanuel: que fazemos do Mestre? E avançando um pouco mais, temos a pergunta de Pilatos, que foi feita há mais de 2000 anos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Está em Mateus, nos versículos 27 e 22. E para entendermos um pouco melhor esse contexto, trouxemos algumas considerações acerca do encontro de Jesus com Pilatos. Pois quando Jesus aqui esteve, causou uma revolução não esperada, porque a sua era uma revolução de amor, de chamamento acerca das leis do Pai Celestial. Muitos profetas já tinham comparecido, mas nenhum deles trouxe a orquestração do amor como Jesus. E com isso passou a ser visto como uma ameaça pelos ditos poderosos de Jerusalém. Os influentes arquitetavam que era necessário silenciá-lo o quanto antes. E Jesus, pressentindo que se aproximava do seu testemunho, no caso, a crucificação, comunica aos discípulos que necessitava ir a Jerusalém. E Jerusalém era uma cidade santa e maldita, que matava os profetas e glorificava os criminosos que conseguiam vitórias. E ao chegar em Jerusalém, foi recepcionado pelo povo, que já conhecia seus feitos. E aqueles eram dias de celebrar a Páscoa, e a cidade estava abarrotada de milhares de peregrinos que vieram de toda parte para as celebrações. E foi nesta cidade que Jesus participou da ceia juntamente com os discípulos,
sendo esta sua última refeição, pois à noite as autoridades, de posse das declarações que Judas, obcecado pelas ambições, havia dado, foi preso como agitador político e explorador da confiança pública e conduzido à presença de Anás, o astuto e sumo sacerdote, que vivia em um luxuoso palácio próximo ao templo que explorava, fitaram-se pela primeira vez. E Anás era saduceu, que eram os materialistas, os deístas e os sensualistas da época. E ao encontrar Jesus, deseja saber se realmente ele era o Messias e qual era a sua doutrina. E sem qualquer perturbação, ao ser interrogado, Jesus redarguiu: Eu tenho falado abertamente ao mundo. Eu ensinei continuamente nas sinagogas e no templo, onde se reúnem todos os judeus, e nada falei ocultamente. Por que me interrogas? Perguntam aos meus ouvintes o que lhes falei. Eles sabem o que eu disse, mesmo porque Jesus não tinha nada a esconder. E se Anás realmente estivesse disposto, que perguntasse nos lugares por onde passou. E como nada conseguiu com o interrogatório, mandou a Caifás para um segundo julgamento. E Caifás era fariseu. E os fariseus tinham a religião mais como meio de chegar a seus fins do que como objeto de fé sincera. Governava o poder religioso como sumo sacerdote e a sua era a história de um farsante aproveitador. E fariseu que era, primava pela hipocrisia, exaltando sempre a aparência em detrimento da realidade. Distendia soberba e hostilidade a tudo e a todos. Era típico usurpador. E Jesus, entregue a Caifás, o julga novamente. Julga a vítima sem crime, seguindo ordens de Anás. E tanto Anás como Caifás não tinham condições para conhecer a verdade, tampouco desejavam compreender e perturbaram-se com o silêncio e a nobreza de Jesus, que só respondia o que fosse indispensável. E nada encontrando que justificasse a punição de morte que planejavam, Anás o enviou ao representante de César, Pôncio Pilatos. E nisso Jesus sai de um julgamento que podemos especificar que foi um julgamento religioso das autoridades judaicas e é conduzido para as autoridades romanas, sendo arrastado de um lado para outro sem qualquer justificativa. E Pilatos era governador de Roma, vivia no pretório, que era procurador de Tibério César, odiava os judeus que também o detestavam, sendo que havia conseguido poder graças à sua mulher Cláudia Prócula, que procedia de uma família distinta em Roma, o que lhe permitia acompanhar o marido àquela região extremamente conturbada, o que nem sempre era permitido às mulheres. E Pilatos já tinha percebido a trama perversa de fundo religioso. E à frente de Jesus, indaga aos soldados: Que acusações trazeis contra esse homem? E um dos soldados responde: Se ele não fosse malfeitor, não estaria aqui. E o espírito Amélia Rodrigues narra no livro A Mensagem do Amor Imortal, através da psicografia de Edivaldo Pereira Franco, que no íntimo Pilatos desejava conhecer Jesus, pois tinha ouvido falar dos seus feitos. No entanto, a sua aparência desolada, os hematomas e as marcas das agressões sofridas, a face pálida e dorida, inspiraram desconforto no representante de César, até mesmo um certo desprezo, pois que ele primava pelo luxo, pelo excesso das mordomias que se permitia. Sua esposa, que acompanhava de longe o arbitrário julgamento, mandou informar o marido que não se envolvesse naquele processo, porque aquele homem, durante toda a noite, a fizera sofrer,
não a deixando dormir, chamando-a à consciência. Pilatos também sentiu-lhe o magnetismo e subitamente perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Jesus serenamente respondeu: Dizes tu isso por ti mesmo? Ou foram os outros que te disseram de mim? E zombando indaga: Porventura sou eu judeu? A tua própria nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te nas minhas mãos. Que fizestes? E naquele recinto, antes tumultuado e alucinado, paira um grande silêncio e o diálogo prosseguiu surpreendente. E depois das interrogativas, Pilatos informou que não via qualquer crime em Jesus. Estava totalmente aturdido, sentindo articulação programada para matá-lo e desejou libertá-lo. Mas, encurralado pela própria consciência, tenta defendê-lo. E no auge da sua agonia, confrontado pela verdade, convencido da inocência de Jesus, joga a responsabilidade para a multidão e pergunta: Que farei então de Jesus, chamado Cristo? E eles gritavam: Crucifica-o! Apelou para a razão, justificando que por ocasião da Páscoa fosse solto alguém, referindo-se a Jesus no lugar de Barrabás, o bandido. E a multidão, inflamada pelo ódio e obsediada pelas forças do mal, sedenta de sangue, protestou: Não a este, mas a Barrabás. O procurador perturbou-se e tentou negociar, informando que mandaria açoitá-lo, punindo, e depois daria liberdade, mas não tinha força moral para enfrentar os inimigos de todos, como também dele, pois que o odiavam. Então Pilatos detestava-lhe a religião, que ao seu ver era fanática e cruel, não querendo de forma alguma imiscuir-se nessa alucinação, mas precisava que uma decisão fosse tomada, a decisão acertada, mas não teve coragem, lavou as mãos e Jesus foi crucificado. E uma reflexão dessa passagem fica para todos nós. Como será que estamos perante esses ensinamentos? Estamos, de fato, escolhendo a melhor parte, aquela que não nos será tirada conforme o ensinamento evangélico? Ou estamos agindo tal qual Pilatos, se questionando pelas coisas que estão tão claras às nossas vistas e estamos lavando as mãos sem dar maior importância aos sinais que nos chegam? Não tenhamos dúvidas. A coragem de elegermos o melhor será a nossa história. A nossa caminhada é feita de decisões. E estar no corpo físico é grande responsabilidade e um desafio dos mais sublimes se realmente estivermos decididos a avançar, a fim de alcançarmos a comunhão com o Pai Celestial. Notemos que a vida sempre nos convida a tomarmos decisões. Todos os desafios que nos deparamos dependem inteiramente da nossa vontade, do nosso esforço, da nossa ação perseverante. A indecisão nada mais é do que a decisão de não decidir. E a indecisão de Pilatos fez com que ficasse conhecido como um homem covarde, que se esquivou de tomar a mais importante decisão de sua vida, que ficou registrada posteriormente nas páginas da história. E se Pilatos, à ocasião, perguntou: Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Na sua decisão de permanecer indeciso, o Espírito Emmanuel, em continuidade, nos indaga: Que fazem os homens do Mestre Divino no campo das lições diárias? Ou seja, o que estamos a fazer das lições do ser mais perfeito, mais puro que Deus nos ofereceu para nos servir de modelo e guia? São indagações que devemos trazer para nosso íntimo. Judas, por exemplo, vendeu o mestre por 30 moedas de pratas.
atormentado pelo valor efêmero das coisas materiais, trocando o reino de Deus pelos de metais. E continuamente estava ao lado do Cristo, a ouvir o Evangelho, mas adaptou às coisas imediatas. E hoje vemos pessoas dizendo-se cristãs, mas a disputar muitas vezes e com sofreguidão os cargos de mando, de poder, de projeção, de destaque na sociedade, como também nas casas religiosas. E o Mestre Jesus nos sugestionou que simplesmente fizéssemos a nossa parte e tudo mais nos seria dado por acréscimo, se merecermos e se for realmente necessário. Pois o nosso primeiro convite é a prática do amor. Percebamos que a primeira bem-aventurança proclamada por Jesus no Sermão do Monte ou da montanha, como queiramos chamar, foi bem-aventurados os pobres de espírito, nos chamando a atenção da necessidade de sermos humildes de coração, porque no reino dos céus será mais amado quem mais amou aqui na terra, e não quem tem cargos de mando, de poder e utiliza apenas para suas satisfações pessoais. Portanto, há necessidade de reflexionarmos e nos indagarmos como estamos utilizando os nossos recursos e energias e como estamos cumprindo os nossos deveres e responsabilidades junto a Jesus, pois sua mensagem de amor e libertação continua tão viva e presente como antes, a nos convidar a fazermos parte do banquete celestial, e este se torna o grande desafio para o cristão decidido, porque não basta aceitarmos apenas o convite para trabalharmos na sua vinha. Antes de mais nada, constitui-se dever impostergável entregarmos-nos e meditarmos acerca das responsabilidades e nos benefícios decorrentes dessa doação. Ninguém perdura sadio muito tempo se não deixar as coisas do mundo no mundo. Por isso, a necessidade de enveredarmos cada vez mais a nossa mente pelo estudo, para melhor compreender e entender, ou seja, preparar-se para os desafios existenciais. Porque se o Evangelho nos pede resignação perante as vicissitudes da vida, o labor com Jesus deve ser da mesma forma, sem queixas, nem reclamações, de modo que ao largo do tempo torne-se coroado de bênçãos. Na atualidade, o que a mídia não precisa nem nos mostrar e o que vemos de forma incessante e ampliadas são as necessidades multiplicadas. E mesmo assim, muitas pessoas fecham os olhos para tamanha escassez, tanto material quanto de amor e bondade. Indispensável, portanto, da nossa parte, que todo aquele que já conhece os ensinamentos do Mestre, independente da religião, espontaneamente se entregue ao trabalho da sua vinha, e não fazer como nos narra o Espírito Emmanuel acerca dos beneficiários da Judeia, que levantam as mãos nos instantes das vantagens e fogem esbaforidos do sacrifício e do testemunho. Às vezes, estamos muito bem na nossa caminhada, começamos os compromissos entusiasmados, cuidando dos nossos deveres, nos dedicamos por algum tempo e depois experimentamos tédio ou desencanto. E logo aparece o desânimo. E quem nos orienta a respeito do desânimo é o espírito Joana de Ângeles, no livro Segue e Harmonia, e nos fala que quando o desânimo se te insinue em tentativas de dominar-te, vigia as nascentes do coração e robustece-te com a coragem de lutar. E nos fala do desânimo porque é algo realmente perturbador. E às vezes nós nem nos damos conta, porque ele chega de mansinho, de forma bastante sutil e termina instalando-se pouco a pouco
nos inspirando pessimismo e mal-estar que se agravam. É como se ele fosse um invasor que vai tomando conta dos nossos espaços mentais quando abandonamos, quando não cultivamos os bons pensamentos. E se não trabalharmos nossos pensamentos, torna-se difícil de ser estipado, porque ele vai criando raízes profundas e dando espaços para as companhias espirituais negativas, que passam a sintonizar conosco, mantendo a sintonia de acordo com a nossa vibração. Porque, segundo a espiritualidade, o desânimo é um inimigo covarde, que ceifa mais vidas do que o câncer, pois ele passa a iludir o pensamento quando se perde a vigilância. Então, quando da nossa parte aparecer falsos motivos para que abandonemos, especialmente a ação do bem, por isto ou por aquilo, ou a posterguemos ou a desconsideremos, tenhamos cuidado. Usemos da razão, da meditação, reflexionemos e procuremos expulsar da nossa casa mental os maus pensamentos, trocando os pensamentos negativos, pessimistas, pelos pensamentos saudáveis, salutares, pelos pensamentos positivos, pois boa parte da humanidade, sem se dar conta, sofre essa ação prejudicial, especialmente quem está na tarefa do bem. São muitos os valorosos companheiros da fé religiosa que se desencorajam a prosseguirem, terminam recuando na tarefa. Muitos estacionam, fogem das tarefas iluminativas, justificam que no labor colheram apenas ingratidões, que perderam tempo e acusam através de irritadas lamentações. E o nosso dever é orar por eles e prosseguir, tendo a serenidade e a coragem na luta, seja qual for a situação, mesmo porque sabemos que há caminhos muito mais fáceis de serem percorridos. No entanto, Deus sempre aguarda de cada um de nós que procuremos avançar, mesmo porque não podemos esquecer do nosso próximo, que esteja ele reencarnado ou não, precisa da nossa ajuda. Conta conosco, com a nossa solidariedade e assistência fraterna. Todos nós sempre dispomos de tempo, de minutos que se perdem muitas vezes na inutilidade e que podem justamente ser transformados, por que não, em horas de entrega ao trabalho do bem, que não pode ofertar uma palavra amiga, um sorriso gentil, sempre temperado, digamos assim, com o sabor da bondade. Cumprir nossos deveres com retidão de filho, do Pai Eterno, do Deus Amor, sobre qualquer aspecto que nos apresente, são oportunidades únicas. A prática do bem que a vida nos oportuniza não deixa de enriquecer aquele que a pratica e engrandece quem a recebe. Não há nenhum tipo de pagamento amoedado que possa pagar um gesto de puro amor, nem tampouco salários enriquecedores que produzam doações tão profundas quando se trata de ser em nome do amor. Mas em felicitar o que vemos com suas nobres exceções, é claro, que muitos dos modernos cristãos do Evangelho distraíram-se e afastaram-se, como diz a nobre mentora, do sacrifício e da abnegação total e até mesmo parcial, e apresentam-se nos dias de hoje assustados, queixosos, se sentem humilhados emocionalmente e sem disposição íntima para compreender o significado de fidelidade ao Evangelho através da sua prática. Isso porque se faz necessário renunciar um pouco aos favores do mundo, que arrasta e seduz a muitos, embora os propósitos de permanecer fiel aos fins do ideal, e como encontram-se abatidos, espiritualmente se deixam levar. E o Espírito Emmanuel, nessa página de estudos, continua a pontuar. Os ociosos tentam convertê-lo em oráculo, que lhe satisfaça as aspirações de menor esforço. Notemos que Emmanuel fala ociosos
E sabemos que ser ocioso ou estar ocioso é quando gastamos o nosso tempo inutilmente, sem proveito das nossas horas. E por motivo nenhum devemos nos permitir a hora vazia. Se estamos nos sentindo desanimados, querendo permanecer em repouso, não aquele repouso que sabemos ser necessário, mas aquele repouso de deixar o tempo passar, preenchendo de forma inútil as nossas horas, oremos mais, leiamos mais. Quantas vezes compramos livros, colocamos na prateleira, olhamos sempre para aquele livro e não nos predispusemos a pegar para ler, para fazer uma leitura edificante. E busquemos, sobretudo, um trabalho na vinha do Senhor, que, quando aliado à prece, transforma-se no antídoto mais eficiente que encontramos contra o mal. Porque é no trabalho que encontramos os meios de disciplinarmos a vontade e corrigirmos o nosso espírito das imperfeições que ainda perduram em nós. Muitos, na falta de vontade própria e de esforço, querem apenas servirem-se da espiritualidade, almejando que exerçam o seu papel, assinalando-lhes até mesmo o que precisam fazer. Só que os bons espíritos, eles não se prestam ao papel de servir de oráculo, de predizerem o futuro para ninguém. Tenhamos cuidado, porque os bons espíritos sempre irão nos ajudar, mas só que eles não poderão fazer por nós o que precisamos fazer por nós próprios. E o ócio, quando o trabalhador do Cristo se permite, se torna mais perigoso do que o sofrimento e as provações que experimenta no dia a dia. Pois mais do que ninguém sabe que tem compromissos impostergáveis. E é na ociosidade que vemos, se bem observarmos, surgir as maledicências, são as intrigas, as vaidades, os boatos, os despeitos, as tentações, bem como os pensamentos deprimentes, entre outros mais, que se alimentam e nascem justamente durante a hora vazia, enquanto que na tarefa do bem, quando estamos nessa tarefa de forma disciplinada, não se tem tempo para a vigilância, mesmo porque o que se permanece naquele momento é a luz da oração e a chama da fé em nossos corações. E como diz o velho ditado, não deixemos para amanhã o que podemos fazer ainda hoje, mesmo porque podemos até estarmos materialmente ocupados, mas ociosos espiritualmente, pois o ocioso ele não tem interesse no trabalho com Cristo, além do que horas que passam não retornam mais. E continua: os vaidosos procuram transformá-lo em galeria de exibição, através da qual façam um mostruário permanente de personalismo inferior. Lembremos-nos mais uma vez de Judas, que tinha a cabeça abrasada de sonhos delirantes. Dizia amar o mestre, no entanto, pensava presunçoso. Acreditava que precisava cuidar dos interesses do Senhor. Estava absorvido pela vaidade. Pensava grande, e a paixão pelas riquezas transitórias da terra empolgava-lhe o espírito. Vivia despreocupado das necessidades próprias. O mestre, no entanto, ensinava paciência, tolerância, esperança e concórdia. Mas Judas, na sua cabeça, não acreditava que Jesus, de forma alguma, pudesse efetuar as reformas necessárias através de simples atitudes idealistas, porque a vaidade ela age muito sorrateiramente e está quase sempre presente no nosso comportamento, sendo uma das imperfeições que os espíritos inferiores se servem para abrir caminhos às perturbações nos nossos relacionamentos com os nossos amigos e também familiares. E no nosso íntimo, ela se manifesta de forma muito sutil e não é pequeno o esforço que temos que fazer para nos mantermos vigilantes e não sermos vítimas
dessa influência maléfica. Notemos que na sociedade que vivemos, ouvimos muitos comentários incessantes sobre as diversas misérias existentes, porque fala-se muito sobre as misérias humanas. No entanto, as misérias morais, elas são muito maiores e de extrema gravidade. Faz com que os homens se esqueçam de Deus, procurando somente nos momentos de dores e de aflição e nunca aquele amigo que deve estar sempre presente em sua vida, sempre presente no seu coração. E a vaidade não deixa de ser uma delas, além do que pode se tornar grande obstáculo ao progresso moral. Muitas vezes, o indivíduo, nós percebemos que luta por posições de destaque dentro da religião e não se dar conta da grande responsabilidade, principalmente quando se esquece do espírito de caridade e do amor aos seus semelhantes. Porque essa vaidade, como eu falei anteriormente, ela nasce de forma muito sutil e também se manifesta de várias formas e está sempre presente na vontade de dizer continuamente a última palavra. E a postura e as decisões tomadas não deixam de transparecer a falta de humildade, principalmente quando se equivoca, não admitindo os erros, muito menos pedindo perdão. E a vaidade espiritual é a pior delas. Mas de uma coisa podemos ter certeza, que quanto mais evoluímos moralmente, mais felizes nos tornamos. Esquecer da beleza interna, jamais. E Emmanuel continua. Os insensatos chamam-no indebitadamente a aprovação dos desvarios a que se entregam à distância do trabalho digno. Então, os insensatos, por exemplo, seriam aqueles que cometem os desvarios de toda a ordem, que buscam na encarnação somente as paixões, os gozos, os prazeres materiais. Às vezes ouvimos até mesmo de pessoas que já são conhecedoras do conteúdo edificante da doutrina dizerem: a vida é curta, Deus não tem pressa, por isso criou a reencarnação. De fato, a vida é curta, Deus não tem pressa, mas só que Deus é Deus e sempre será Deus. E a espiritualidade nos orienta que a nossa vida aqui na Terra é uma fração de segundos. Às vezes encontramos pessoas que se queixam da rua, do bairro, da cidade, do país, em suma, do planeta. E o que é que estão fazendo para fazer a diferença? E para esses que não têm pressa, a grande questão é: será que na próxima reencarnação vamos comparecer ao berço da mesma forma? Com os nossos braços, com as nossas pernas, com o nosso corpo perfeito, gozando das nossas faculdades mentais? Porque a hora é essa, o momento é esse. Vejamos que na pandemia, quantas oportunidades estamos tendo de fazer o bem. Lembremos-nos do mancebo rico, que foi convidado pelo Cristo, que gritava interiormente que queria segui-lo. E, no entanto, excitava, acreditava-se um pesado tributo. Era muito jovem, precisava fluir da vida, por que se entregar a alguma causa do bem? O Mestre Jesus nunca deixou que eu tenha lido até hoje nos seus apontamentos que precisamos largar tudo para segui-lo, porque esse ponto de vista são de pessoas que querem justificar a ausência nos trabalhos, fluir das coisas do mundo, sim, por que não? Mas não sermos do mundo, aí que está a questão, não permanecermos apegados às coisas materiais, pois quando partirmos daqui dessa estada, a única coisa que iremos levar conosco são os nossos conhecimentos, os nossos valores morais, a nossa inteligência e tudo mais materialmente aqui ficará. E se não cuidarmos de ser e não ter, terminaremos por nos distanciarmos do trabalho. Por isso a proposição de Jesus: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Será então
que já não sabemos o que precisamos fazer? Basta que olhemos à nossa volta e para nós mesmos, para os nossos pensamentos, para os nossos atos e emoções. Porque a época de Jesus, a multidão que o acompanhava, muitos estavam apenas interessados na multiplicação de pães para o estômago, ou para terem seus corpos curados. E de fato, muitos conseguiram terem seus corpos curados, mas tempo depois voltaram a enfermar novamente, porque queriam apenas viver plenamente a vida material. Deixaram a vida levar e a vida levou. Ao passo que outros que se mantiveram saudáveis foram aqueles que procuraram, além de viver a sua própria vida em família, cuidando dos seus quefazerem, ouvirem a sua palavra. Iam atrás de Jesus pelos vales, pelos campos, pelos mares, ouvindo a sua mensagem luminosa e modificando-se moralmente, mantendo a saúde na mente e, em consequência, do corpo. Porque sempre quando recebemos um benefício, seja da espiritualidade ou da própria medicina, precisarmos dar manutenção à nossa alma, para que a mazela não retorne. Às vezes vemos pessoas que têm, por exemplo, problemas estomacais. Vai no médico, o médico faz todos os exames, de fato detecta que tem algum problema. Passa o medicamento, mas o medicamento serve apenas de paliativo, porque novamente está voltando aquelas dores, aqueles desconfortos, e quando vai olhar o quadro emocional do paciente, é uma pessoa que se irrita com muita facilidade, que observa as coisas apenas pelo seu ponto de vista, não se abre a novas orientações, a novos conhecimentos. Então é necessário modificarmos os nossos pensamentos e procurar sempre atuarmos no bem, mesmo porque depois que conhecemos a Jesus, não podemos mais ser os mesmos de antes. E como nos aponta Emmanuel, grande maioria procede à moda de Pilatos, que pergunta solenemente quanto o que fará de Jesus e acaba crucificando com despreocupação do dever e da responsabilidade. Seja qual for a tarefa que assumirmos, não deixa de ser de grande responsabilidade. Todos nós temos deveres a cumprir enquanto reencarnados. A cada experiência no corpo físico, adquirimos novos valores, mediante os programas educativos que firmamos muito antes, lá no plano espiritual, antes de reencarnarmos, através dos benfeitores, pois através da reencarnação é que nós reparamos, corrigimos e, sobretudo, nos reabilitamos moralmente. A vida aqui na Terra é um livro aberto. Cada dia aprendemos um pouco mais. Por isso é catalogada pela espiritualidade como uma escola, como uma grande oficina de educação ou reeducação do nosso espírito. Por isso é difícil encontrarmos aqui quem somente tenha que resgatar e não precise aprender. E através do estudo e da prática do bem, conseguiremos nos reabilitarmos moralmente. Notemos que a reencarnação, ela nos oferta inúmeras oportunidades para repararmos os nossos equívocos, seja através da nossa família, no setor profissional, na própria religião, entre outras mais. E constitui-se desse modo, digamos assim, um perfeito conjunto de correções para as nossas irregularidades, quando utilizamos o livre-arbítrio de forma equivocada. Então, para cada ocorrência, a espiritualidade sempre programa uma pauta específica de acordo com as nossas experiências anteriormente vivenciadas e para o nosso próprio equilíbrio e disciplina intelecto-moral. A seara espírita, graças a Deus, cada vez mais cresce a cada dia, toma dimensão, mas só que o trabalho de compromisso com Cristo necessita de compromisso e dedicação, de puro comprometimento, porque quando nos comprometemos a participar
das reuniões mediúnicas, do passe, do atendimento fraterno e de outros programas de caridade, bem como da divulgação doutrinária, devemos fazê-lo com dedicação e responsabilidade e consciência do dever. Então, para isso, a Seara necessita, sim, de trabalhadores, mas de trabalhadores com sentimento de dever, voltado para o bem e comprometimento na tarefa, para que não haja como alguém descomprometido, atuando ao seu bel prazer e o pior, sem caridade fraternal. Porque quando assumimos compromissos espirituais, devemos honrá-lo com a nossa presença, salvo exceção que haja realmente algo que nos impossibilita de estarmos presentes. Por isso que Emmanuel sempre está nos chamando nessa página atenção à responsabilidade. Os espíritos superiores também nos observam e quando percebem que nós agimos com responsabilidade, eles passam a se interessar pelas nossas tarefas e se comprometem também a nos ajudar e não deixam de ampliar os recursos terapêuticos a nosso favor. Mas se agimos com descomprometimento, sem fidelidade, de forma indisciplinada, a causa do bem, eles deixam-nos à mercê dos espíritos frívolos. E como nos esclarece Emmanuel, não basta fazer do Cristo Jesus o benfeitor que cura e protege. É indispensável transformá-lo em padrão permanente da vida, por exemplo e modelo de cada dia. E servir, na realidade, deve ser a meta de todo aquele que já conhece a Jesus, mesmo porque o Mestre não nos impõe sacrifícios que podem ocorrer, sim, por alguma necessidade especial, mas não como regime de imposição. Quando cumprimos retamente os nossos deveres de cidadania, de família e de consciência, passamos a contribuir para a aquisição da nossa responsabilidade espiritual. Quando Jesus aqui esteve, ele veio para despertar a nossa consciência, tanto individual quanto coletiva, nos trazendo lições de amor e dignificação jamais apresentada, até mesmo pelos profetas que chegaram aqui anteriormente. E, por sua vez, não nos impõe o abandono do mundo, mas nos convida a vivermos no mundo com normalidade, enfrentando as situações difíceis que não deixam de aparecer e nos vinculando, sobretudo, à sua luz em todos os momentos, a fim de adquirirmos as resistências morais que necessitamos. Daí a necessidade de cada vez mais estudarmos para amadurecermos psicologicamente, orar, porfiar, amar e trabalhar na seara da caridade, porque é trabalhando que experimentamos o amor desinteressado. Tudo passa e o bem sempre irá permanecer. Cabe a cada um de nós, cristãos novos que somos, nos esforçarmos cada vez mais para procedermos de forma compatível com os ensinamentos do Mestre, de forma que o sofrimento e o desespero não mais façam parte da nossa intimidade e a alegria e a felicidade possam cada vez mais fazer parte dos nossos corações. Para tanto, meus irmãos, nunca é demais lembrar para nos vincularmos cada vez mais a essa leitura tão benfazeja do Evangelho, que é o terceiro livro da codificação espírita, que foi criado para nos ajudar na nossa transformação ética e moral. E há uma pequena história muito interessante de Chico Xavier, que certa feita ele contou que Emmanuel, de vez em quando, vai ao plano espiritual assistir cursos dos ensinamentos do Evangelho. E lá ele se sente muito pequeno. E Chico ficou curioso, né? Emmanuel se sentir pequeno e perguntou o porquê. E Emmanuel respondeu, porque o Evangelho está pelo menos 20 bilhões de anos à nossa frente. Nosso olhar hoje para o Evangelho é um.
daqui a 1 milhão de anos será outro, e assim por diante. E nisso, Chico lembrou-se que um companheiro espírita, certa vez, disse para ele que o evangelho estava ultrapassado. E Chico respondeu: Emmanuel está aqui e pede para dizer a vocês, porque tinham outras pessoas naquele momento, que o evangelho só vai ficar ultrapassado no dia em que toda a humanidade colocá-lo em prática. Então, meus queridos irmãos, Jesus, ele confia em nós. Confiemos nele também. Disse que nenhuma das suas ovelhas se perderá. O Mestre nunca deixa aqueles que o amam no sofrimento. Jesus, o nosso Mestre e amigo, nos formalizou o convite que todo aquele que desejar participar do seu reino, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-lhe os passos. Retribuamos essa confiança mediante o serviço do bem, rogando ao nosso mentor que nos abençoe e nos guarde e nos envolva na sua paz. Vamos orar. Querido amigo Jesus, só nos resta agradecer por esses momentos valorosos que passamos junto a Ti, através da companhia dos Espíritos amigos. Nos envolve, Senhor, com as Tuas bênçãos de discernimento, nos ajudando a cada passo a compreender o Teu Evangelho de luz e colocá-lo em prática onde quer que estejamos. E fica conosco, Senhor, fica no coração da humanidade, nos abençoando nesses dias turbulentos que horas estamos a passar. E que a tua paz possa permanecer continuamente em nossos corações, hoje para todos sempre. Que assim seja. Muita paz para todos.